Eu quero que você hoje estude comigo na palavra um tema que tem sido muito relevante para mim. Nessa semana eu orava dizendo: Deus, qual o caminho que o Senhor tem para nos preparar, né? Porque afinal de contas, todo culto é importante, mas às 12 horas, meu Deus, é um momento para a nossa vida que define muitas coisas. E a minha mensagem de hoje não é só uma preparação para as 12 horas. A minha mensagem de hoje é para você. É algo que vai funcionar em qualquer momento da tua vida. O tema é uma coisa. Fala comigo. Uma coisa. Apóstolo, mas qual é a coisa? A palavra é essa, uma coisa. Nós vamos estudar o texto do Salmo 27, no versículo 4, onde nós vamos perceber aqui, onde o salmista fala sobre esta uma coisa. E que aqui você percebe que o ensino que ele traz, ele tanto tem a ver com nossa busca em andar na presença com Deus, em viver diante do Senhor, e também você vai perceber que é um ensino para a vida. Veja o que ele ora e o que ele pede ao Senhor. Salmo 27, 4 diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. As outras versões você vai percebendo que elas vão dar esse entendimento do quanto ele quer se aproximar de Deus, o quanto ele quer ter intimidade com Deus. Uma coisa pedi ao Senhor, que procurei, que eu habite na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o prazer do Senhor e meditar no teu santuário. Olha o que ele fala com Deus: apenas uma coisa pedi a Adonai, que é o Senhor, né? Apenas isso buscarei. Você percebe que ele diz: eu tenho um desejo, mas eu vou buscar, eu vou lutar, eu vou clamar por esse desejo. Qual o desejo? Morar na casa de Adonai todos os dias de minha vida e visitá-lo em seu santo ou em seu templo. E por último, ele diz: um anseio manifestei ao Eterno, e sua realização buscarei, que eu habite na sua morada por todos os dias de minha vida, a fim de poder contemplar sua glória e buscar a compreensão de seus mandamentos. A pergunta que eu lhe faço, querido, é: o que você está iluminando nos últimos dias da tua vida? O que é o teu sonho? O que na verdade você tem valorizado nos últimos dias da tua vida? Porque é muito comum que aquilo que você valoriza, aquilo que você ilumina, também pode ser reconhecido pelas pessoas à sua volta. Porque é verdade que pessoas que estão à nossa volta, às vezes vão enxergar aquilo que nós estamos colocando holofotes, nós estamos iluminando. É muito comum, às vezes, um filho, gostar de um certo instrumento musical por causa do pai, de um estilo de música por causa da mãe, e às vezes alguns hábitos que é muito comum dentro da casa. Não falo sobre aquilo que você fala, mas aquilo que você aponta, aquilo que você ilumina. E quando às vezes também ele segue o mesmo time do pai, às vezes é o Flamengo. Poxa, é triste, mas fazer o quê? Briga comigo, vai, eu estou com o microfone e sou teu apóstolo, então fica quietinho aí. Então às vezes ele coloca a camisa tal, por quê? Papai, porque iluminou. Tipo de carro, às vezes um amigo teu vai num restaurante que nunca imaginou, só porque você comentou, porque você iluminou. Não tem nada de fazer força, não é nenhuma propaganda, tem a ver com as tendências da tua vida. Às vezes uma roupa, um comentário, uma viagem, uma cidade, uma rua, a gente vive iluminando as coisas. Às vezes mais do que a gente imagina, porque é algo natural, é algo que você gostou, algo que foi importante para você, foi uma experiência. Não é diferente também quanto à sua igreja. Espero que você ilumine bastante para cá. Que as pessoas que lhe conhecem falam: eu tenho que ir nessa igreja para ver porque fala tanto, Às vezes quando você fala mal, para a psicologia reversa, Porque às vezes você fala tão bem que ele não vem, Mas a grande verdade é que as pessoas à nossa volta, elas acabam que elas seguem aquilo que nós iluminamos. É por isso que eu estou dizendo que o salmista, ele faz alguma coisa que chama atenção, porque ele ilumina algo. Ele fala: eu tenho um desejo, eu tenho uma vontade, eu tenho um pedido. E ele deixa muito claro esse pedido, a ponto das pessoas ao redor vendo um rei que tinha tudo, que tinha tanto compromisso, que tinha tantas necessidades para poder ter a inteligência para administrar uma nação. E ele diz: uma coisa, fale comigo, uma coisa.
Agora imagine se você tivesse uma chance de pedir uma única coisa. Apóstolo, eu estou até pensando, não dá. Eu já estou com uma lista enorme, minha cabeça está aqui. Eu penso que eu chegar aqui nas 12 horas, quando chegar a ata, porque tem uma ata, gente, que a gente coloca aqui na frente, pelo menos umas 20, para que você em algum momento, né, nas 12 horas, venha, escreva ali o teu pedido, coloque a tua expectativa. Tem gente que é uma ata só para ele, né? Ele escreve, passa a página, escreve, passa a página. Eu estava dizendo pela manhã que eu fiquei muito feliz quando eu me lembrei de um dos pedidos que eu fiz, e eu estou 12 meses depois podendo usufruir, vendo o que Deus fez. E é tão tremendo isso. A apóstola falou, olha, eu tirei foto ali da minha, olhei, tem coisas que ainda não aconteceram. Falei, além de ter uma semana, a gente sabe que Deus é soberano em todas as coisas. Mas o fato é que quando você coloca ali o teu pedido, tem problema, posso colocar um monte de coisas? Não. A grande questão é que o salmista, ele está permeando a vida dele dizendo, mas tem uma coisa que para mim é o mais importante. Ele mostra que o seu desejo é tomado por uma atitude. Ele queria viver, contemplar, ele queria compreender os desígnios do Senhor. Esse é o desafio, qual que é? Focar em uma única coisa, um único pedido. Até o gênio da lâmpada falou que você tem 3, né? Então quando chega na Bíblia você fala, só tem um pedido, uma coisa que eu posso clamar. O que seria, o que você pediria, o que você colocaria diante de Deus se você pudesse pedir apenas uma única coisa? O texto mostra para a gente a primeira coisa, um desejo com uma atitude. Fala comigo, um desejo com uma atitude. Aqui você percebe que ele diz que vai buscar, que ele vai procurar, que ele vai organizar, que ele vai realizar. Ele não está apenas tendo um anseio, ele não apenas tem um desejo. Já viu quanta gente que tem um desejo, que diz, meu Deus, se um dia eu pudesse ir para Israel. Meu Deus, se eu pudesse um dia me casar, e fica, né? Meu Deus, se eu pudesse ter uma casa. E a gente começa a ter alguns desejos, mas não busca. É como se você pedisse algo a Deus e falasse, está na tua mão. Esse está na tua mão é quase que um compromisso com Deus agora, Deus que faça. Só que o salmista está dizendo que não é bem assim. Ele diz, eu tenho um desejo, mas eu vou buscar. Eu tenho um desejo, mas eu vou procurar. Ou seja, eu vou trabalhar por um propósito. Então, o desejo tem uma atitude, o desejo tem uma. Então havia um desejo, mas você vê a clareza, né? Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Davi foi alguém que investiu muito na casa do Senhor. E ele fala sobre esse relacionamento íntimo, apaixonado com Deus, que o consumia. A pergunta é, o que está consumindo você? O que consome a tua vida? O que realmente importa aí para você? Olhando isso, você pensa, mas por que alguém pode desejar apenas o fato de estar na casa do Senhor? A grande verdade é que ele estava no Oriente Médio. E na cultura do Oriente Médio existe uma coisa que é importante você saber, que quando você se torna hóspede de um beduíno, ou de alguém que está debaixo dessa cultura, naquela época isso era muito forte. Até hoje ainda tem essa perspectiva. Você está hóspede nessa casa, então você tem a proteção da família e você tem a provisão da família. Mas não é só como a gente que dá comida ao hóspede, que tem ali e teto para aquele hóspede. Não, se alguém vier acertar alguma conta com ele, o que o dono da casa diz? Ele está na minha casa, se você quer falar com ele, fala comigo. Porque no tempo que ele está na minha casa, eu que estou cuidando dele. Quando esse indivíduo vai embora, não, eu vou te levar até a fronteira da cidade. Porque enquanto você está no meu território, você é cuidado meu. Isso é uma cultura muito comum no Oriente Médio. A grande questão é que quando Davi ele pediu para entrar na tenda, essas tendas significam o quê? Se eu estou numa tenda beduína, eu estou dizendo o quê? Que eu estou cuidado pelo dono dela e por todos os seus filhos, é um pequeno exército à minha disposição. Naquele momento ali, ele está, como eu disse, protegido e ele tem a provisão. Aquela tenda se torna uma fortaleza, se torna um bunker. É um lugar seguro para aquele hóspede que está ali dizendo, enquanto eu estou aqui, está tudo resolvido. A minha oração, querido, como a gente tem delineado, falado aí sobre as 12 horas, na perspectiva de um bunker, foi uma visão que Deus deu à apóstola.
Uma visão que Deus nos deu para que a gente pudesse velar essa palavra nas 12 horas, orando para que a nossa casa seja um lugar de proteção, orando para que, independente do que aconteça nos próximos dias, que Deus possa proteger a nossa família e que o Senhor possa trazer provisão para a nossa casa. Eu oro para que você venha, mas eu oro muito para que a sua casa inteira venha. Sabe por quê? Em algum momento, orando e clamando pela bênção da proteção sobre a tua família. Então nós colocamos esse propósito diante de Deus esses dias, para que os dias, o tempo, as 12 horas que você vai estar aqui dentro, que essa igreja, querido, que esse ambiente, não essa parede, não esse chão, não esse altar, mas essa atmosfera seja como a fortaleza de Deus cobrindo a tua casa, cobrindo os teus sonhos, cobrindo a tua família. Dá uma salva de palmas ao Senhor, já dá uma preparada aí para esse ambiente. Então você percebe que quando o salmista está dizendo, olha, eu quero estar, o meu desejo é estar na casa do Senhor. Fica parecendo que o que ele está pedindo não faz sentido, mas você não está entendendo. Ele está dizendo, Senhor, quando eu entrar na sua tenda, eu torno a minha habitação, e eu serei o teu hóspede lá dentro. E agora qualquer guerra contra mim, o Senhor é o Deus da guerra. Qualquer situação contra a minha vida, o Senhor é o Deus da minha provisão. Qualquer situação, o Senhor me protege. Então a oração dele é intencional. Ele está dizendo que se o Senhor me hospedar na tua tenda, eu sei que o Senhor vai cuidar, o Senhor vai guardar a minha vida. Então por mais que você pense que ele é muito crente, é mesmo, ele é mais do que uma crença, mais do que alguém se santificando, é alguém que sabia de algo que você não sabe. É alguém que está dizendo, estar na dependência de Deus é a coisa mais maravilhosa que tem. Eu poder saber que Ele cuida de mim, Ele cuida da minha vida. Eu li uma frase essa semana, eu achei muito interessante, que diz que onde os desejos de um homem se encontram, lá ele se encontra. Para mim faz muito sentido, porque o desejo não é o que eu falo, mas o desejo está ligado, querido, àquilo que eu estou iluminando, aquilo que eu estou apontando. Então a base aqui está dizendo o quê? Que o meu desejo me revela, é ali que você está. Às vezes você está, eu estou aqui, mas não estou. Não, é onde você está, onde você se sacrifica para estar. Quando você decidiu estar aqui hoje nessa reunião, querido, você se movimentou para isso, você tomou uma atitude, você quis e se moveu. Porque alguém pode dizer, um dia eu vou para a igreja, um dia eu vou tomar uma atitude, um dia eu vou levar meus filhos para Jesus. Não, você não está só desejando, você tem uma atitude diante disso. Se por um acaso, querido, preste atenção nessa frase, a igreja fosse uma pessoa, qual seria o desejo dela? Minha paixão é por vidas. Se a igreja virasse um homem, esse homem seria um homem apaixonado por vidas. Agora, já que eu falei isso, mas se você fosse essa igreja, qual seria o desejo dela? Se o desejo dessa igreja é o desejo que está no teu coração e agora, apóstolo, a gente já está viajando hoje, a gente já está em outro lugar. O meu desejo da vida principal é essa uma coisa aí. Se eu tenho só um direito, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho filho para cuidar, eu tenho a faculdade para pagar, eu tenho casa para terminar, eu tenho comida para trazer para casa, eu tenho conta para pagar, eu tenho desejos da minha vida, eu tenho desejo de viajar, então isso é pecado? Não. O fato de você ter algum propósito na sua vida não é nenhum problema. Mas o que eu quero te mostrar é que o desejo do salmista, no caso Davi, é que ele está colocando uma peneira, um óculos de tudo que ele vai fazer, passa pelo desejo principal, estar na casa do Senhor. Ele não está dizendo que vai ficar 12 horas, depois mais 12, mais 12, mais 12, morar lá dentro. Davi ia só 7 vezes ao dia orar, parece que até só, né? Todos os dias, 7 vezes. Ele deixava o palácio dele e ia para a sombra do Altíssimo, onde havia um lugar de adoração, um lugar da presença chamado Tabernáculo de Davi. Mas mesmo assim representa que os outros horários ele estava vivendo. Talvez você pergunte, mas ele não dorme, não come? Que pessoa é essa que quer ficar na casa do Senhor o tempo inteiro? Na verdade ele está trazendo o que a gente chama de um paradigma, de uma cosmovisão. Ele está dizendo, olha, tudo que eu faço eu penso na casa do Senhor. Pensa em você. Em algum dia, se isso já aconteceu, se não vai acontecer, de você construir a sua casa. Amém, gente? Quem está construindo, ou quem já construiu, sabe que naquele período, tudo que você vê é a casa. Você está indo fazer uma viagem e fala assim, não vou fazer não, casa. A gente tem que comprar, não é assim? Você está comprando uma roupa, você compra 2, não compra só uma, porque eu tenho que estou colocando vaso agora, colocando pia, né? Por quê? Porque a tua mente ela está voltada para casa.
Não é problema, é natural, porque o teu óculos, a tua perspectiva, você de repente trabalhou mais. Olha, eu estou fazendo isso para a gente terminar o quarto. E a gente passa ali, alguns demoram tempos, como foi o nosso caso, demoramos quase 4 anos no processo. E é interessante porque a gente ficava com aquele paradigma, tudo estava voltado para isso. Agora a grande questão é que uma pessoa que está voltada para um propósito, às vezes o bebê que vai nascer, tudo é carrinho, né? Tudo é roupa de bebê, fica ali voltado para aquele ambiente. Quem está estudando na faculdade, ele fala, não, agora é só pagar a faculdade, Você está ali, porque toda a sua vida, ela está voltada naquele óculos, você está voltado para aquele ambiente. E quem vai se casar então? Meu Deus, é o ano inteiro, né? Tudo que você vê, a música que você ouve. O que Davi está ensinando aqui? Ele está dizendo que tudo que ele fazia, ele pensava na casa do Senhor. A vida dele, a perspectiva é o que estava acontecendo no tabernáculo. Então ele não está dizendo que ele não comia, não bebia, não viajava, não tinha amigos, ele curtia a vida, porém todo o tempo, dentro dele tinha uma perspectiva. Tudo que eu faço, primeiro eu penso na casa do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Agora isso é possível acontecer nos dias de hoje? Fale comigo, sim. É possível, querido, sim. Pessoas que decidiram que ela não apenas vai a um local, mas elas entenderam que o Evangelho de Jesus é a prioridade, porque está dizendo claro na Bíblia, eu busco o reino e as outras coisas vão sendo acrescentadas diariamente na minha vida. Então aqui diz uma coisa interessante. Por quê? Porque pode ser que a sua vida não está em torno da igreja, mas você sabia que essa igreja está em torno da sua vida? Pode ser, querido, que a igreja não está na sua prioridade. Ok, mas você sabia que a prioridade da igreja aqui é você? Você tem que compreender que isso é apenas para você pensar um pouco sobre o que você prioriza. Eu vou lá hoje. Tem vários níveis, né? Hoje a gente estava falando sobre isso. Tem gente que vai ficar 12 horas, 1 hora. Ninguém vai medir santidade de ninguém não, tá, gente? Porque ficou 1, ficou meia hora, ficou 2 horas, ficou 12 horas. Você vem no seu tempo. Mas é muito importante você compreender uma coisa. Fale comigo, uma coisa. Pessoas que Deus está levantando nesse tempo entendeu que o ministério. Eu vejo pessoas dizendo, apóstolo, eu quero um ministério, eu quero ser pregador, eu quero me envolver. Só que ele não está sabendo como funciona. Não é eu que inventei isso. Quando você decide servir a Deus como ministério, Deus é a prioridade da tua vida, querido. Você vai tirar férias, você pergunta a Deus primeiro. Você vai fazer uma viagem? Não, pastor, eu viajo, eu vou para onde quiser, depois eu volto, fecho a casa, pronto. Não, quando você se envolve no ministério, você não dá satisfação para o teu apóstolo. Você vai falar, Senhor, eu estou com esse propósito aqui, mas eu quero saber o que o Senhor acha sobre isso. Porque a tua vida começa a se tornar a partir de. Então nem todo mundo está preparado para isso. Muitas pessoas são ovelhas, estão ali, recebem a palavra, mas Deus está levando a gente para um nível maior, querido. Está levando para uma conversa mais séria. Posso ouvir um amém? Pessoas que nunca imaginaram na vida se envolver na causa do reino, está queimando dentro de você, e glória a Deus por isso. Tem gente que está perdendo sono, está falando, meu Deus, eu tenho que fazer. Vem para as nossas escolas, conversa com os pastores, apóstolo, eu quero trabalhar, eu quero fazer. E eu estou louvando a Deus por essa geração. Multidão de pessoas apaixonadas em servir ao Senhor. Então uma coisa aqui significa prioridade. Aqui quando fala uma coisa, o apóstolo Paulo ele ampliou, ele falou uma coisa faço. Fala comigo. Ele diz em Filipenses 3,13 assim: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Aqui existe um foco, o alvo dele é se parecer com Cristo. Então isso compelia a continuar a jornada espiritual dele. O apóstolo Paulo está dizendo, eu estou deixando coisas para trás. Uma coisa faço, eu estou esquecendo das coisas que para trás ficam. Você precisa resolver isso na tua vida, querido. Isso sempre, hoje na ceia. Mas faça um exercício essa semana. Não chegue aqui nas 12 horas com aquela expectativa do passado. É aquela conversa que eu falei de Marta com Jesus. Não sei se você ouviu essa mensagem chamada Aqui e Agora. Que os amigos de Marta, quando ouviram a frase que Jesus disse, Lázaro vai ressurgir hoje, ou vai ressurgir, ao invés deles ficarem felizes pelo milagre que vai acontecer, a Bíblia diz que eles falaram, por que o Senhor deixou ele morrer?
por que o senhor que cura o cego, que faz milagre, deixou ele morrer? Eles não estavam focados no presente, estavam presos ao passado. Mas Lázaro morreu. Não, mas por que ele morreu? Não tem por que ele morreu, já morreu. E Jesus vai fazer hoje. Você precisa entrar aqui, querido, sem aquela perspectiva do passado. Vira a página da ata e começa a escrever o teu futuro. E não fica dizendo por que aconteceu, por que não aconteceu, por que minha vida está desse jeito, porque não é hora dos porquês do passado. É hora de projetar o que Deus vai fazer no teu futuro. É hora de crer. Pode dar uma salva de palmas. É hora de crer nesse milagre que Deus tem para o futuro. Glória a Deus, glória a Deus. Então eu preciso compreender que o apóstolo Paulo diz: eu tenho um alvo, mas eu esqueci do que as coisas que passaram, que não tenho a clareza, então eu vou seguir para o meu alvo. Então só objetivo não é o suficiente. Por quê? Objetivo é o que eu quero, agora foco é a minha capacidade de concentração. Isso aí serve para tudo, né, gente? Ele serve para o ministério porque você tem o objetivo de santificar-se a Deus. Mas o foco é você então priorizar isso na tua vida. Quantas pessoas têm desejo? Quantas pessoas têm objetivo? Objetivo que eu vou pagar a minha dívida. E você decide todos os meses que você vai separar uma percentagem lá do teu valor financeiro e você vai juntar para pagar aquela dívida. Só que se você tiver objetivo e não tiver foco, sabe o que vai acontecer? Tu vai pegar aquele dinheiro e você vai olhar ali uma roupa, vai olhar uma viagem, vai olhar alguma coisa, depois eu vejo isso. E faz a viagem. Porque você tem objetivo, mas não tem foco. Existem coisas que nós ficamos pensando: por que eu não alcancei? Porque você só desejou. Você tem que desejar, querido, como o salmista disse: eu anseio por algo, mas eu vou realizar. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Eu vou buscar, eu vou correr atrás. Você precisa mexer isso na tua vida, para que você não fique eternamente deitado esperando Jesus mover na sua casa, sobre coisas que você precisa tomar atitudes. Eu quero fazer algo, eu quero emagrecer, eu quero cuidar da minha saúde, eu quero fazer uma viagem. Então tenha foco. E você vai perceber que nada é impossível quando você tem um propósito e você tem um foco. Então aqui, quais as possibilidades, ou qual a possibilidade desse apóstolo, no caso Paulo, ele alcançar o projeto dele quando ele diz: esqueço do que ficou para trás e eu então avanço para o meu propósito. Uma coisa faço. Ele está colocando diante de Deus que ele realmente não quer só uma coisa, mas eu estou fazendo por ela. Existe algo que eu chamo a fuga da distração. Existe uma história na Bíblia, a história de Neemias. A história de quem? O livro de Neemias conta uma história muito bonita, porque ele foi chamado por Deus. E o chamado de Neemias é diferente, porque Moisés teve fogo, Abraão também, Davi teve unção, teve movimento. Se você olhando na Bíblia, você vai perceber que os chamados bíblicos são muito movimentados, de presença de anjo, presença de fogo. E Neemias? Só um relatório. É um chamado simples. Neemias me desafia, porque eu sei desse chamado simples. É alguém que ouviu um relatório de algo, fez uma pergunta e se comprometeu com a pergunta. Ele não só perguntou assim: como está Jerusalém? Quando alguém disse: está em ruína. Jerusalém, as portas estão queimadas, os muros estão todos caídos. Porque só para lembrar e ensinar para quem não sabe, por 70 anos na cidade de Jerusalém, a nação de Israel, mas a cidade de Jerusalém ficou abandonada. Então quando Israel, o povo volta para casa após o exílio, está tudo debaixo de escombros. O povo construiu casa, mas deixou tudo acabado. Quando Neemias ouviu o relatório, ele chorou, ele clamou, ele jejuou. Porque tem gente que faz perguntas só para os encargos de consciência. Mas pessoas que são líderes, eles sabem que quando você ouvir uma resposta, você se engaja nela. E Neemias tem esse chamado silencioso, essa coisa que não teve muito fogo, não teve muito movimento. Eu não estou dizendo que os outros não foram ótimos, foram maravilhosos, mas me encanta um homem como Neemias, que não precisou um anjo descer do céu, não precisou pegar um fogo numa sarça. Ele foi tomado por uma paixão, por uma causa. Talvez você está esperando o fogo descer para você fazer a obra, querido. Às vezes um relatório de uma causa à tua volta, de um vizinho, de um parente, de uma crise, de uma miséria, já é o suficiente para mover o teu espírito, para que você se envolva em algo. Eu posso ouvir um amém em nome de Jesus? Mas vamos passar logo. Neemias então, ele tem um projeto: reconstruir os muros de Jerusalém em 52 dias. Projeto ousado, talvez quase improvável, mas a estratégia que ele usou me chama a atenção.
Ele chamou os que estavam ali, prontos para o trabalho, e deu uma missão pessoal para cada homem. Você vai reconstruir a parte do muro que está na frente da sua casa. Você vai pegar uma arma e você vai pegar também uma ferramenta. Por que os dois? Porque você vai trabalhar, mas a guerra não vai paralisar a tua conquista. Então fica com a arma na mão, porque no meio do processo de construção vai ter batalha, mas você está pronto para os dois. Então você não vai paralisar o plano que Deus tem para você por conta da pressão que está à tua volta. Mas Neemias, ele faz o seguinte, ele fala, olha, você vai cuidar, a parte da obra que você vai cuidar é a que está na frente da tua casa, é a muralha que está à frente da sua casa. Talvez aqueles homens, quando ouviu, falou, não, eu quero para a obra lá longe, eu quero ir para outro ambiente, eu quero lá para a montanha. Neemias falou, não. Quando você cuida do muro lá na frente da sua casa, a proteção da sua família depende de você. Cumprir o seu propósito vai dar segurança à tua casa. Agora, como líder, toda vez que você fala em cumprir o seu propósito, a sua casa fica desprotegida. Ele quis mostrar para aqueles homens que eu preciso cuidar da minha parte. Eu preciso ter uma coisa que eu decidi. Eu preciso trabalhar por um propósito. E ele então trabalha pela casa, pelo muro dele, para ele que não fique olhando para o muro vizinho, para que ele não olhe o que está acontecendo do outro lado, mas ele vai olhar o que está acontecendo aqui na minha casa. Nesses dias, e principalmente nas 12 horas, querido, como eu já disse, aprove a Deus que venha toda a tua casa. Mas se você estiver sozinho, que você seja um Neemias da tua casa, você seja aquele que vai trabalhar pelo muro da tua casa, pedindo, Deus, proteja minha casa, minha família, as pessoas à minha volta, faz algo extraordinário nesses próximos 12 meses, porque aqui ele está fazendo algo tremendo, ele está tirando a distração, ele está dizendo, olha, foque nisso, trabalhe nesse propósito, nesse objetivo. Mas o texto, ele também nos leva a esse ambiente. Elimine os entulhos. Fala comigo. Quando eu falo sobre uma coisa, já fica claro, tudo ao redor parece que já não faz mais sentido. O que eu vou ler aqui agora é forte, porque o apóstolo Paulo, em Filipenses 3,8, ele fala assim, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e sabe o que ele fala? As considero como refúgio, as considero como lixo para ganhar a Cristo. Paulo não está desconsiderando a família, não está desconsiderando qualquer outra coisa que ele tinha na vida dele. Ele diz que ele perdeu tudo aquilo por amor a Jesus, só que ele não tem nenhum arrependimento, porque ele diz, pela sublimidade da revelação de Cristo Jesus na minha vida, tudo virou lixo à minha volta. Aí quando você ouve isso, você fala, meu Deus, mas apóstolo, isso não está certo. As coisas são importantes, as coisas são relevantes, as conquistas da minha casa são importantes, os meus filhos que eu tenho que fazer, claro que são. Mas acredite, o apóstolo Paulo, quando ele se aproximou da revelação, da presença, da intimidade com Jesus, ele fez uma metáfora dizendo, olha, é tão forte que eu estou vivendo, que parece que o resto virou nada. Parece que o resto não faz sentido para a minha vida. Aí você diz, isso é coisa para o apóstolo Paulo, isso é coisa lá para os apóstolos daquela época. Não, hoje você pode ter uma cosmovisão, um óculos da vida, que você vai viver, vai cuidar dos seus filhos, sim, vai cuidar da casa, você vai viver, mas você vai perceber que essas coisas são passageiras. E você vai perceber como Paulo, parece que elas são passageiras, não faz sentido. E Deus vai me abençoar, sim, vai me dar o melhor da casa, o melhor na minha mesa, eu vou poder abençoar minha família, diz amém em nome de Jesus. Mas ele está dizendo que ele não vai gastar uma energia nisso mais, porque ele quer gastar a vida dele em Deus. Ele está dizendo, as outras coisas não fazem mais sentido. Esse texto me confronta, querido, pelo menos para pensar que algumas vezes nós valorizamos tudo menos Jesus, tudo menos a presença dele. Então ele está dizendo, elimine os entulhos. Existem coisas que você está valorizando que Deus não valoriza. Existem coisas que você está iluminando que Deus não ilumina. E aqui ele está dizendo que tem coisas da sua vida, da sua casa, que precisam ser eliminadas. Para o apóstolo Paulo, ele considerava tudo como lixo comparado a essa uma coisa. Eu não sei você, eu já. Você já esteve alguma vez numa casa, mas pensa uma casa bagunçada. Aquela que tu entra, tem que sair andando assim, ó, pisando com cuidado.
e você tem que olhar um lugar para sentar, e quando você vai sentar, você tem que tirar as coisas, né? E sentar. Apóstolo, eu nunca fui numa casa assim. Eu já. É muito ruim, é terrível. Apóstolo, você está falando da minha casa? Eu não. Tem alguma aí assim? Eu vou fazer um mutirão lá, irmão, Pratique Esperança. Vamos dar uma geral nessa casa. Não tem a ver com dinheiro isso. Tem a ver com limpeza, tem a ver com ordem, com organização, com a vida. Eu já entrei. E é muito interessante porque uma pessoa, talvez, ela ter isso como algo que é psicológico, né? Porque às vezes você chega para essa pessoa e fala assim: eu quero te ajudar. Ele fala: ajudar o quê? A limpar a casa. Mas está limpa. Não, eu queria só ajudar a tirar as coisas. Não, está tudo no lugar. Você acredita que para alguns que vivem nessa condição, um estudo, né, que foi feito, chamados PECs RETs, né, nos Estados Unidos, que fala exatamente de acordo com a pesquisa, que são pessoas que acumulam entulhos, acumulam coisas, leva tudo para dentro de casa, coloca tudo à sua volta, está em cima da cama, traz tudo para cima da cama. E diz o seguinte, é uma pesquisa lá, essas pessoas provavelmente sofreram de algum tipo de lesão cerebral, que afetou parte do cérebro, que a impede de controlar essa necessidade de controlar tudo, de ficar tudo à sua volta. Pega as coisas da despensa, coloca tudo na mesa. Pega as coisas lá, tira, coloca. Mas o pior é quando deixa a louça sem lavar. Isso acho que é uma das piores, né? Pelo amor de Deus, acordar com aquilo tudo lá. Pô, você está se intrometendo na minha vida. Pô, então eu vou parar já. Eu não vou mexer nisso. Mas é uma questão de leveza, né? Da sua casa. A gente está falando sobre isso agora no carro, né? Que a casa é um lugar tão gostoso. Mas chegou a essa conclusão, que a pessoa pode ter um dano cerebral, que para ela está tudo em ordem, para ela está tudo jóia. E alguém tenta ajudá-la, ele não consegue. Por quê? Quem trabalha com libertação, como a gente trabalha, e aqui na igreja, quem já trabalhou com libertação, minha equipe de pastores, vocês sabem de uma coisa: quando a pessoa está endemoniada, a casa dela está uma bagunça, na maioria das vezes. Por quê? Porque não é a personalidade daquela pessoa, é o demônio que domina aquela casa. Então a gente já entrou em casas para fazer libertação, pelo amor de Deus, sem detalhes, mas que você fica com nojo, você fala: meu Deus, como pode alguém viver num lugar desse? Mas é o demônio. Agora, quando a pessoa passa por uma libertação, dá uma semaninha, vai lá, irmãos, é uma coisa linda. Por quê? Porque o demônio saiu, aquela pessoa agora, ela começa a mover, mudar, arrumar as coisas. Então veja bem, ou é demônio ou ser vergonhice, né? Aí é outra coisa. O que eu quero dizer com isso é que o apóstolo Paulo, ele está dizendo que a gente também tem entulhos na vida. Uma vida cheia de entulhos, uma vida mal resolvida, uma vida, querida, onde as coisas podiam ser melhor, mas às vezes as pessoas nos veem até como uma lata de lixo, porque tem dois aspectos: o lixo que você junta na tua própria alma, que você atrai através das suas experiências, você continua enchendo a tua mente de lixo, e o lixo que as pessoas veem em você como uma lixeira. Mas aposto, quando eu vejo a pessoa está contando a história dela para mim, quando eu vejo a pessoa já está ali me contando tudo que ela passou na vida. Tá, eu vou te dar um conselho, aliás, um consolo. Há um entendimento muito forte, que quando acontece qualquer tragédia na tua família, qualquer situação que dê um BO, uma situação difícil, e o primeiro nome a ser lembrado é o teu, é porque você está no governo. Isso é um dos temas do livro do Miles Moe, chamado Governo. Então faz sentido, não é nenhum problema. É exatamente o fato de que as pessoas olhem você e veem você alguém que resolve. Você está no governo, significa lembrá-lo do teu nome. Ligaram 3 horas da manhã, por quê? Porque você está no governo. Porque pessoas veem você: apóstolo, mas eu não quero ficar mais não. Mas não tem jeito, as pessoas vão ver isso em você. Elas vão ver alguém que tem solução, que tem uma palavra, pronto. Agora, existe o outro lado, aquele que alguém vem te contar sobre um assunto e você faz uma pergunta: mas esse assunto é relevante? Não. Esse assunto, ele vai mudar a história de alguém? Não. Esse assunto, quando você me contar, a gente tem uma solução para ele também? Não. Então não me conta. Para que eu vou ter que saber sobre a história dessa pessoa? Porque virou fofoca. Apóstolo, eu não aguento, apóstolo. Eu não aguento, eu estou até nervoso aqui já. Que assunto que é? Não conta, pelo amor de Deus. Aí sabe o que você vira? Uma lata de lixo. Tu sabe assunto sobre um monte de gente.
E pior que você sabe só um tipo de narrativa e não sabe nem a verdade. E você olha para a pessoa, o fulano de tal, olha para a pessoa, então tu virou, meu irmão, um lugar de entulho. Em nome de Jesus, que é um conselho, começa a limpar esses entulhos da tua alma. Vai limpando, porque Paulo está dizendo, você precisa entender que tudo isso é refúgio. O que importa é Deus na sua vida. Pode ser que eu fale aqui, você diz, apóstolo, mas isso é metáfora, isso é muito romântico. Não, é real. Você precisa organizar a tua vida para que você não seja uma lata de lixo. E você precisa entender que tudo que você está somatizando durante anos da tua vida está lhe atrapalhando a ter velocidade para que você rompa no teu ministério e tudo que Deus quer fazer. Presta atenção que o autor aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, ele está dizendo no mesmo nível: portanto também, nós vistos que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, faz o quê? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Fala para o teu irmão assim, fique fora do alcance. O sentido aqui, querido, é de alguém que está largando alguma coisa ao mesmo tempo que empurra para longe. Larga, empurra. Fala comigo. Larga, empurra. De novo? Ele está falando aqui que esse é o sentido, claro. Sabe aquela ligação que você tem que fazer, ou então encontrar alguém, avisar para algumas pessoas, dizer, olha, eu estou fora de área. Eu não estou mais. Porque existem coisas, gente, que a gente está brincando com o inimigo. Está brincando com o pecado. O apóstolo Paulo, aliás, autor aos Hebreus, sempre confundo, né? Porque eu acho que foi ele que escreveu, mas isso é outra coisa. Mas o autor aos Hebreus, ele fala exatamente isso, desembaraçando para você ter velocidade. Enquanto você está preso a pecados, a pessoas, ao passado, você não consegue ter velocidade na tua vida. Então tem dois aspectos aqui muito importantes, mas um principal deles está dizendo sobre você realmente ficar fora de alcance. O Wi-Fi não funciona. Sabe aquele negócio, alô, não estou ouvindo, é isso mesmo. É você entender que existe alguns ambientes que você não está mais para eles. Existem algumas pessoas que você está fora do alcance deles. Ah não, apóstolo, eu fico ali a brincar com o diabo, né? Sabe por quê? O termo grego que está sendo usado aqui tem dois ensinos. Você quer aprender? Diga amém. O primeiro é largar e empurrar. Sabe aquele dia, aquela semana, você falou assim, naquele mês, eu não vou comer doce. Só que você ama doce. E você fez por saúde, você fez porque quer perder peso, você fez porque talvez fez um voto com Deus. E de repente você está naquele almoço maravilhoso, estava ótimo, tudo corria bem. De repente colocaram um pudim, pensa, o pudim. Aquele que usa 2 latas, né, de leite condensado. Aquele que não economiza. Não é aquele que não economiza. Aquele que deixa assim cremoso. Eu sou visual, estou sentindo já o gosto aqui. Só para você... Aí coloca no meio da mesa. Aí o que acontece? Você tem um propósito. Você tem um objetivo. Mas você tem foco também. Porque se tiver só objetivo, meu irmão, já está com lesão lá. Já era. Aí o que acontece? O que Paulo está dizendo sobre desembaraçar? É a mesma palavra grega para despojar. É você largar e empurrar. Aí alguém colocou aquele potinho, porque tem gente que não adianta. Não, toma aí, é só hoje. Ele está liberado, o médico liberou. E tem um monte de frases, né? Aí, compensação também, você trabalha muito, você não sei o que, depois aí vai. Aí coloca o pratinho na tua frente. Aí você aprendeu o contexto. O que você tem que fazer? Largar e empurrar. Porque se você só largar, vai ficar na tua frente. E a colherzinha está aqui enquanto você conversa. Uma hora você diz, o pecado não é tão ruim assim não. Peraí, vai, comi. Meteu a colher onde não devia. E o pecado é assim, Paulo está dizendo, você não pode só largar, você tem que empurrar. Tem muito crente que largou o pecado, mas não empurrou o pecado. Você ainda está na área. Fala para quem está ao teu lado, eu estou fora de área. O Wi-Fi acabou, eu estou off. Não tem mais espaço para isso. Uma coisa eu quero, é estar na casa do Senhor. Quem vai entender domingo que vem você passar o dia aqui, sendo que tanta coisa que você poderia fazer? Cara, eu estou fora de área, eu estou na presença, eu decidi minha vida. Pode celebrar por isso, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Largar e empurrar. Vamos lá comigo? Largar e empurrar. Só que se não der, eu vou dar uma aumentada aqui. Largou, empurrou, ainda está ruim, levanta da cadeira.
Sai, volta depois, deixa aquele pudim lá, quando acabar o pudim você volta. Por quê, gente? Porque muitas pessoas estão expostas demais e depois não entendem na vida. Por quê, apóstolo? Por que eu estou passando por isso? Por que meu casamento está desse jeito? Porque você só largou. Tem gente que nem largou. Só que largou e não empurrou, você não decidiu. Só que essa metáfora ela é usada por quê? Porque Tiago, capítulo 1, versículo 21, fala assim: portanto, despojando-vos. A mesma palavra para desembaraçar é a mesma palavra para despojar aqui que ele usa. Só que é outro apóstolo, né? De toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra, em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Todos nós toleramos coisas na vida que tornam difícil o propósito de agradar a Deus. O que está acontecendo aqui é quando a gente ouve a frase sem sinal, é exatamente isso: eu estou fora, eu não estou mais, eu estou fora de área, eu estou fora da conexão, eu estou indisponível. Nesse aspecto faz muito sentido. Você tem que perder essa conexão com o pecado. Só que o que está dizendo aqui é que você precisa despojar. O despojar aqui está falando sobre largar, mas tem uma coisa a mais. Coloca o texto de Tiago de novo. Você percebe que ele fala empurra. Por quê? Olha lá, despojando de toda impureza. Então larguei, empurrei a impureza. Larguei, empurrei o acúmulo de maldade. Só que acolhe, vou acolher. A palavra acolher aí é habitar, é hospedar. Eu vou hospedar na casa da minha vida, na casa que eu tenho em mim. Eu vou acolher dentro de mim a palavra que vai morar agora. Implantar é morar, vai morar dentro de mim, a qual é poderosa para salvar a minha alma. Então eu empurro a maldade, eu empurro a impureza, e a lista continua em outros textos, e eu trago a palavra para dentro de mim. Porque além de eu soltar, eu tenho que empurrar, e além de empurrar, eu tenho que preencher o vazio. Quem está aí, diga amém. Porque se eu apenas empurrei, mas continuo assim, estou disponível, o Wi-Fi de vez em quando volta, de vez em quando eu entro na área, de vez em quando, não tem vez em quando mais, querido. O passado já não domina sobre a tua vida, o velho homem já não está mais aí. O teu nome no livro da vida não é mais o teu nome do passado. Deus escreveu um novo nome, uma nova história. Quando você vai entender que você está indisponível para esse mundo e você só está disponível para Deus? Quando você vai entender que você largou, empurrou e encheu. Largou, empurrou e encheu. Porque você acolheu a palavra. Está no texto. Eu trouxe a Bíblia para dentro de mim, eu trouxe a palavra. Ninguém ficou vazio, ninguém ficou triste não, gente. Mas essa vida de crente é muito chata. Quem disse isso? Essa vida de crente, não pode fazer nada. Quem disse? A gente pode fazer tudo, só não pode pecar. O resto você pode fazer tudo, todas as coisas que você puder, porque o Senhor é contigo para abençoar. Tem gente que está com raiva de mim. Dá um sorriso, fala glória a Deus aí, apóstolo. Não estou gostando dessa vida não, essa vida é maravilhosa. Por quê? Porque Paulo, Tiago, o autor aos Hebreus, ele está dizendo que eu preciso tomar uma decisão de fazer uma mudança permanente de atitude e comportamento. Então por isso que fala também sobre tirar o peso. Então é interessante porque o último conhecimento que eu quero dar para você, ele está ligado às competições gregas, da Grécia Antiga, também Roma Antiga, que o texto, ele está usando exatamente o princípio. Os atletas que faziam nas Olimpíadas gregas, que era também muito comum, havia uma cultura de pessoas vindo de vários lugares para poder assistir aqueles treinamentos, aqueles que eram quase chamados de deuses gregos, por causa do corpo, da preparação que tinha. O que significava é que quando eles iam correr uma maratona, não sei se tinha 100 metros, 50 metros, não sei se tinha esses detalhes aí, padrões, né, de hoje, mas havia competições. Ele ia despojando de quê? De todo o peso que tivesse nele, a ponto de alguns deles correrem completamente nu. Eles tiravam toda a roupa e eles corriam. Por quê? Para que não houvesse nenhuma roupa, nem um pano, nada que pudesse atrapalhar na corrida. Aí vem o autor aos Hebreus, vem o apóstolo Tiago, utiliza dessa metáfora para a tua fé cristã.
Ele está dizendo, faz isso com o pecado. Pega o pecado e vai despojando, vai tirando o peso. Porque se tiver pesado, você não tem vitória. Se você estiver carregando pesado, você não rompe na vida. E é totalmente ligado uma coisa na outra. A tua fé cristã está ligada aos seus sonhos, seus desejos, coisas que você tem buscado a Deus para conquistar. Aí você fala, meu Deus, minha vida está parada, está paralisada, está pesado, irmão. É porque é muito peso para carregar. Mas às vezes eu consigo andar assim mesmo. Só que é muito jugo para uma pessoa que já se converteu e manter a sua vida presa ainda ao pecado. Desembaraça, despoje, larga o peso, empurra, levanta da mesa, toma uma atitude, se afasta, faça algo que vai dar a você leveza, velocidade, conquista. Tome uma atitude hoje. Que dia? Hoje. Tome uma atitude nesses dias. Entre aqui, querido, nas 12 horas. Aproveite esse tempo para você organizar a tua vida e dizendo, meu Deus, eu não quero ficar mais vivendo debaixo de todo esse peso. A metáfora é a seguinte, deixa eu te ensinar a base prática disso. Pastor Osana, me ajuda aqui. O Senhor está me ajudando esse momento. Eu até traria mais peso de casa, mas eu só trouxe esses dois aqui. Deve ser 2 quilos cada um, mas é o suficiente para deixar aqui uma condição mais difícil para a pastora fazer uma performance de dança agora. O que você acha? Eu preciso que ela use o dom dela. A grande questão é que parece pouco, né? Mas é pouco, querido, baseado no processo. Se você tem um copo de água na mão, olha aqui para mim, depois você olha para a pastora, e você fala, ele é leve, sim ou não? Agora segura ele 1 hora. Segura ele 2 horas. O leve fica pesado. Então não existe leve, não existe pecado leve. Existe uma constância na vida das pessoas. Só que tem gente andando assim, ó. Dá uma andada aí, pastora. Imagina se ela tivesse que fazer uma dança de balé. O grande detalhe é que talvez, se ela treinar muito, ela vai conseguir. Só que tem gente que está até treinando pecar. Apóstolo, eu tenho que carregar o pecado, então eu estou malhando o pecado, né? Eu estou carregando o peso da minha vida. Só que a tua vida está pesada, a tua vida está devagar. A sua empresa, suas conquistas, sua família, tudo que você está fazendo não tem velocidade. Eu não estou inventando, eu estou usando a Bíblia. O apóstolo está dizendo que se você não desembaraçar, você não tirar o peso, se ela for andar, ela pode até acostumar. Daqui uns dias ela está dizendo, está aqui. Agora imagine, pastora, você andando o dia inteiro. Você gosta de tomar café, né? Nos lugares gostosos, deixar a gente com vontade. Ela é blogueira mesmo, né? Aí coloca aquela foto. Um dia eu fui no mesmo lugar que ela foi, eu falei, me dá, eu não consegui achar. Porque ela tirou uma foto e ninguém conseguiu reproduzir o mesmo broa, o mesmo bolo, o mesmo negócio. Mas eu imagino o dia inteiro, chega no final do dia, exausto. Meu Deus, não sei que eu estou cansado. Meu Deus, não consigo ir na célula não, eu estou exausto. Eu ia na igreja, estou vendo online mesmo, eu estou exausto. Porque o pecado, ele é tão sutil, que você vai achar que é só uma decisão de exaustão, não é. É que o pecado está pesando para que você não faça o que Deus está mandando. Você começa a substituir tua vida por outras coisas. Você tem até disposição para umas, mas quando se trata da casa do Senhor, você acha que você está, mas está mesmo, porque o pecado deixa a pessoa cansada. Só que não afeta, querido, só a tua fé cristã na igreja. Começa a afetar teu casamento, começa a afetar a tua família. Você começa a estar exausto para tudo. Existe uma exaustão física que é natural. Só que isso aqui a Bíblia chama de exaustão espiritual. Ele está dizendo que você está levando um peso que não é teu mais. Jesus já levou na cruz do Calvário. Ele já carregou todo o teu fardo, toda a tua carga. Agora, quando tira, pastora? Quando tira? É claro que tão rápido assim não dá para perceber tanto. Mas fica meia hora andando com esse negócio. Quando você tira, dá vontade de dar pulo. Você fica leve. Você diz, meu Deus, o que aconteceu comigo? Sabe por quê? Porque quando você tira um peso desse, é o que Jesus fez na tua vida. O dia que você confessou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você estava como se o diabo estivesse usando você como um cavalo. Estava literalmente em cima de você, e você estava carregando um peso. Era tanta coisa que você queria se livrar e não conseguia. Isso aqui é só uma pequena metáfora, irmão. Tem que colocar na cintura, colocar nas costas, colocar no... Tem gente que está todo tomado
pesado, de peso na vida, e está achando que a vida é assim, já até acostumou. Não, acho que a vida é assim mesmo. A vida não é assim. Você que decidiu ficar debaixo do jugo, mas Jesus já tirou todo o jugo do pecado sobre a tua vida. Ele vai trazer velocidade a você. Obrigado, pastora. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Dá uma aleluia. Ei! Se ponha de pé nesse momento. Fala comigo uma coisa. Será que a gente consegue na vida desejar uma coisa que não seja só aquilo que a minha alma está gritando, meus desejos estão gritando? Será que eu posso dizer como salmista, uma coisa eu quero e eu vou buscar, habitar na casa do Senhor, e ali eu quero compreender os seus desígnios? Não é só vir, mas é aprender, é compreender, é crescer cada dia mais. Será que você pode nessa ceia de hoje, honestamente fazer essa oração para Deus? Porque eu já disse, querido, o salmista também comia, dormia, ele tinha amigos, ele viajava, mas tudo debaixo de uma visão. Tudo que eu faço é por conta da perspectiva da casa do Senhor, do tabernáculo de Deus, da presença de Deus. Talvez você está hoje, querido, assentado à mesa, com o pecado à tua frente, e todo o tempo tocando o pecado. Você pode talvez hoje estar com peso no teu ombro, na perna, na cintura, que você está até envergado, porque você está carregando o pecado, porque você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, que levou sobre Ele, na cruz do Calvário, toda a nossa dor, todo o nosso pecado. Pecado pesa, e pesa muito. E quando você guarda contigo, você vive uma vida sem resultados. Você vive uma vida devagar, sem velocidade. A gente tem tanto sonho, tanta vontade. Às vezes você ouve uma palavra e diz, agora vai. Quando dentro da semana você está ali, carregando tua vida, literalmente, está empurrando a tua vida, as coisas estão em desordem. Aí Deus está dizendo, tira o lixo, empurra o pecado, se afasta dele, fique fora de área para algumas pessoas e decida tirar o peso, e você vai ver o nível de vitória que você vai alcançar na tua vida. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Mas eu quero sim orar por você, que além disso, sabe, que Jesus Cristo, Ele é aquele que na cruz do Calvário carregou todo o nosso peso, que Ele diz, olha, o teu jugo é pesado, entregue o teu jugo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele está dizendo, esse peso que você carrega, dá ele para mim. Eu quero perguntar a você hoje que quer entregar a vida a Jesus, você que está aqui nesse ambiente, que quer ter uma experiência com Cristo, não é com a religião, mas com Jesus, fazer parte disso que é tão maravilhoso, de poder dizer, Jesus Cristo, hoje eu reconheço, Tu és o meu Senhor. Fala comigo, Jesus Cristo, eu reconheço, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Você que fez essa oração pela primeira vez, você quer entregar a vida a Jesus, acende onde você está, ou saia do teu lugar e vem aqui no altar. Você que hoje, ou mesmo na célula, você fez isso, mas você entendeu que não dá para viver sem Ele, sai do teu lugar, venha. Você que nos visita, tem gente em casa também, que hoje estão entregando a vida a Jesus, mas você aqui nesse salão, você que nos visita hoje, meu Deus, é a oportunidade da nossa vida, querido. Sabe o que é você dizer, todo o peso que estava sobre os meus ombros, eles serão arrancados em nome de Jesus. Ele levou sobre Ele toda a sua dor, Ele levou sobre Ele todo o teu fardo. Será que a gente fica pensando assim, mas apóstolo, mas eu já venho à igreja, eu sempre falo isso, né? Eu já tenho uma religião, eu sempre falo isso. Por que eu falo? Porque tem gente que confunde as coisas, Jesus com religião, Jesus com frequentar uma igreja, Jesus com ser parente de crente, sou filho de crente. Não, é você dizendo, Jesus, Tu és o meu Senhor. Alguém hoje, antes de qualquer coisa que eu vou orar para a igreja, eu preciso dar essa oportunidade. Eu sei que hoje você veio para cear, para ceia, você veio para o culto, mas alguém vem, aleluia, uma pessoa,
Pode dar glória a Deus? Uma pessoa. Ah, querido, tem uma multidão de pessoas aqui. Será que quem é o segundo? Quem é o segundo que Deus hoje está lhe chamando? Inclusive você veio para cá porque alguém lhe chamou. Você viu na internet, falou, eu tenho que ir lá. Cadê o segundo? Tem o segundo? Tem uma segunda pessoa? Qual é o segundo? Que depois eu estou esperando mais. Por quê, querido? Porque hoje Deus está dizendo a você, a porta, Ele está dizendo, eu bato a porta. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com Ele, e Ele vai cear comigo. Você vai tomar a melhor ceia da tua vida, porque você está abrindo a porta do teu coração, e vai dizer, Jesus, pode entrar. Tantos anos, às vezes até resistindo, tantos anos, às vezes pedindo prova com Deus. Mas apóstolo, eu vim aqui porque eu preciso de uma bênção para minha casa. Eu vim aqui porque eu quero ser curado. Amém por isso. Mas antes de tudo, o maior milagre da história é a tua salvação. É esse milagre que vai entrar na porta da tua cura, vai entrar na porta da tua libertação. Qual é o segundo? Eu sei que uma pessoa já tem festa no céu, gente. Eu sei que quando a gente ganha uma vida aqui, e em cada igreja nossa se reúne uma multidão que hoje se converte, já tem festa no céu. Mas eu preciso dar a você essa chance, essa oportunidade de dizer, Jesus, entra na minha vida. Entra na minha vida. Entra na minha vida. Vem, querida, vem em nome de Jesus. Cadê o terceiro? Vem, cadê o quarto? Cadê o terceiro? Cadê você, querido? Cadê você, querida? Pode vir. Cadê o terceiro? Pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. Pode vir, cadê o quarto? Pode vir. Pode vir. Eu estou esperando você, cadê o quinto? Ou a quinta pessoa? Pode vir, vem aqui na frente. Pode vir. A quinta pessoa, a sexta pessoa. Pode vir. Cadê o sétimo que está chegando aqui? Cadê o sétimo? Vem, vem. Sai do teu lugar. Por que esperar mais? Por que dizer outro dia? Vem, querido, eu estava esperando você. Esse é o sétimo. Cadê o oitavo que Deus quer salvar hoje e quer abençoar? Cadê a oitava pessoa? Está aqui, será, gente? Está dizendo, eu queria tanto ir. O desejo, vem. Desejo, vem. Alguém está orando por você. A oitava pessoa já veio. A oitava pessoa já veio. Cadê a nona pessoa? Cadê a nona pessoa? Porque hoje Deus está salvando vidas nesse lugar. A festa com 1, com 2, com 3, com 9. Mas cadê a nona pessoa? Pode chegar e vir. Pode vir. Cadê? Cadê? Estou vendo essa pessoa, não? Em algum lugar? Está vindo lá atrás? Ah lá, está vindo a nona pessoa. Celebre, igreja, porque 9 pessoas. Está vindo a 10ª pessoa aqui. Você está achando que Deus hoje não quer salvar? Ele quer salvar vidas. A nona pessoa, a 10ª pessoa. Cadê o 11º? Cadê o 11º? Já chegou? Cadê o 11º? Essa mãe chora, hein? Esse aqui é o 11º? Então cadê o 12º? Já chegou? Não vi? Cadê o 12º? Vem. Aleluia. Essa mãe chora, mas olha, realmente, você imagina quando os nossos filhos, você que quer orar tanto pelo teu filho, estiver aqui na frente, querido. Não é frequentando a igreja, não é sentando do teu lado que você chamou, não. É vindo aqui sozinho, dizendo, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. É isso que está acontecendo aqui. Já veio 12º? Deve ter vindo, né? 13º? Já perdi a conta aqui. Cadê o próximo? Aleluia. Celebre, igreja do avivamento. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E continua vindo, continua vindo. Qual o próximo? Qual é a próxima pessoa? Hoje Deus está salvando vidas nesse lugar. Há uma festa acontecendo. Há uma festa acontecendo. Qual é o próximo? 14, 15, 16, quem mais? Aleluia. Eu preciso que você entenda isso. É o teu momento, é a oportunidade da tua vida. É aquela hora que você diz, meu Deus, eu cansei de carregar peso. Eu cansei de carregar esse fardo. Eu cansei
cansei de ficar sofrendo e o pecado. Hoje Jesus está te dando a oportunidade. Ele está dizendo: eu estou batendo a porta. E Ele é educado. Se você abrir, Ele entra. Se você não abrir, Ele não entra. Mas a hora que você abre, a Bíblia diz que o teu nome, olhe para mim, você que está aqui na frente, entenda uma coisa: o teu nome é escrito no livro da vida. Isso não é uma poesia, gente. Isso é a verdade que nos abençoa e nos liberta. Tem mais alguém chegando? Não sejam tímidos. Não sejam tímidos. Aleluia. E essa verdade que nos garante a salvação não é um jugo, irmão. Eu vou ser crente agora, eu tenho um monte de coisa. Não é jugo, ao contrário. Deus está tirando o teu jugo. E Deus está te dando uma vida que você nunca acessou na história, da sua história aqui nessa terra. Vocês estão aqui na frente, olhem para mim. Eu sou o apóstolo Joel, pastor dessa igreja. Vocês são muito bem-vindos aqui. Eu quero dizer que de hoje em diante, você não é só mais um visitante. Você torna-se parte da gente. Nós amamos vidas e sabemos muito bem que não se trata só do teu nome, se trata da tua história. A tua história interessa para nós, porque a tua história vai ajudar tanta gente a viver também, perceber que é possível vencer. Mas hoje, a minha oração é que vocês nunca se afastem dessa fogueira, porque a brasa fora da fogueira apaga, mas na fogueira fica acesa. Essa é uma família que Deus deu a vocês. Eu quero muito apresentar a vocês. Olhe para trás, veja essa família que o Senhor te deu. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá.